Olá, alunos do primeiro ano da Escola Virgília. Aqui é o professor Will, gravando uma aula para vocês aí sobre patrimônio cultural, histórico e artístico, né? É uma aula que eu já dei para vocês, mas vou reforçar aqui porque a atividade que eu pedi para essa semana foi vocês fazerem um PowerPoint aí com 5 exemplos de patrimônio cultural mundial que estão presentes no Brasil. Então eu vou dar essa aula para reforçar e no final eu comento sobre o trabalho, né? Como entregar, para quem não fez ainda. Alguns já me entregaram, tá tudo certo, não precisa fazer de novo, né? Mas eu resolvi fazer essa aula só para a gente matar esse assunto também, que é do primeiro bimestre, né? Então nós temos aqui um PowerPoint, vamos ter também alguns vídeos para ver e depois do vídeo, então, dos vídeos eu falo para vocês de como que vai ser a atividade, ok? Vamos primeiro ver o que são bens culturais, né? Bens culturais, tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo pronto, vamos lá. Atenção ao vídeo. Aqui, ok. Há bens culturais materiais, há bens culturais imateriais. Bens culturais é matéria da memória do coletivo, como uma fonte inesgotável da presença do ser humano, seu fazer artístico, suas crenças, sua organização, sua cultura. Quando bens culturais são destruídos, empobrecemos. Quando bens culturais são conservados, enriquecemos. Há uma grata surpresa quando trilhamos o território do patrimônio cultural, olhando a cultura e suas manifestações artísticas como patrimônio de cada um de nós. Então, um vídeo falando um pouco sobre a importância, né, de preservar, de termos o patrimônio cultural, né? Vamos agora a um PowerPoint que vou detalhar mais para vocês, né? Então, como é que é esse negócio de patrimônio cultural, tá bom? Então, vamos lá. O que é patrimônio cultural, né? Aqui, então, temos algumas definições. Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens materiais ou imateriais que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura de um povo. Ou seja, a nossa herança, né, que vem do passado, nossos antepassados construíram várias coisas que estão aí, né, e a gente tem que preservar porque é entendendo o passado que nós podemos compreender o presente e projetar o futuro, né. O patrimônio cultural fazem parte de bens imóveis, tais como os castelos, igrejas, casas, praças, né, e bens móveis, que você pode levar daqui para lá, como por exemplo pintura, escultura, artesanato, né. Também temos os bens imateriais e os bens materiais, que eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? Então vamos adiante aqui. Próximo slide é sobre as entidades que procedem com a classificação, com reconhecimento e com tombamento desses patrimônios, né? Existem esses órgãos a nível mundial, a nível nacional, estadual e municipal. São órgãos governamentais, né? Como é que isso funciona, né? Qualquer objeto que a gente queira tombar como patrimônio histórico, ele passa por um processo de análise para ser inscrito em um dos livros mencionado, que é o livro do tombo, né? Considerado patrimônio cultural, material, imaterial, pode ser. A partir daí, então, ele é tombado. Um desses órgãos é o IPHAN, a Unesco, o CONDEPAT. Aqui vamos falar da Unesco primeiro. A Unesco é nível mundial, é um órgão ligado à ONU e ele tem a responsabilidade de criar, né, de manter, de tombar esses patrimônios a nível mundial. Existem 21 países sedes, membros, e aqui, ó, temos alguns exemplos de patrimônios tombados aí pelo mundo, né? Tem na Itália, tem na China, Peru, Estados Unidos, Grécia e no Brasil também, né? Aqui nós temos alguns exemplos, imagens desses patrimônios mundiais. O Taj Mahal na Índia,
A Grande Barreira de Corais na Austrália, um patrimônio natural, inclusive, né? Assim como o Grand Canyon também nos Estados Unidos. E aqui a vista do Rio de Janeiro, que inclui a cidade também, não só a paisagem, né? Aqui nós vemos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão de nível federal que atua também para a preservação de patrimônios culturais nacionais. Aqui a gente pode ver, ó, que a Constituição brasileira estabelece o que são esses patrimônios culturais, né? No artigo 216. Eles constituem por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais inclui, né, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais. E, por fim, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Dá para ver que é muita coisa que pode ser tombada, né? É praticamente toda a criação humana, né? Aqui algumas listas de patrimônios tombados no Brasil, né, nível nacional. Então, a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Centro Histórico de Olinda, Pelourinho, na Bahia, a Estação da Luz, em São Paulo, as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Cristo Redentor, né, assim vai. Aqui alguns exemplos, né, o Centro Histórico de Ouro Preto, aqui é uma arquitetura barroca, temos também aí nesse centro histórico as estátuas do Aleijadinho, que foi um escultor brasileiro, né, muito conhecido. Aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, é um sítio arqueológico que tem inscrições rupestres nas cavernas, né? Os homens das cavernas deixaram suas marcas lá. Aqui o Centro Histórico de Goiás. Goiás é minha terra natal, então eu tenho muito orgulho de que a cidade de Goiás ela tenha esse patrimônio cultural mundial. E aqui Brasília, né, que é o plano piloto. Aqui a gente está vendo a catedral da igreja lá de Brasília. E é uma arquitetura que foi criada pelo Oscar Niemeyer em 1960, né? Brasília fez 60 anos agora. E todo o conjunto arquitetônico criado pelo Oscar Niemeyer já foi tombado, né? Aqui nós temos o CONDEPFAT, que é a nível estadual, né, no estado de São Paulo, e que significa Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Também tem a função de proteger, né, de tombar os patrimônios, né, de preservar também, né. Alguns exemplos aqui, a Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista, o Memorial da Resistência, que fica ali no centro, antigo DOPS, o Museu Catavento, a Estação da Luz, né, com o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo, estão reconstruindo, logo reinauguram, né? A Pinacoteca, o Museu da Imigração, o Museu do Café lá em Santos, e por aí vai, né? Muitas casas de artistas, né? Casa Mário de Andrade, a Casa do Oswald de Andrade, né? E por aí vai. Aqui alguns exemplos, a Casa das Rosas, que fica ali na Paulista, no comecinho da Paulista. E é curioso isso aqui porque essa construção é do início do século, né? A Avenida Paulista concentrou no início do século a casa da elite brasileira, elite endinheirada, né? Os barões do café construíram seus palacetes. E aqui a gente pode ver uma curiosidade, né? Construíram esse prédio no terreno atrás e deixaram a casa na frente, juntamente com os jardins, porque esses jardins também são tombados, são muito bonitos de ver. E essa casa hoje ela é um centro cultural que dedica atividades à literatura, né? Aqui é a Estação da Luz, que tem também o Museu da Língua Portuguesa, como eu disse, pegou fogo, está sendo reformado. Aqui nós temos o Teatro Municipal de São Paulo, que fica ali no centro. O Teatro Municipal ele tem um acervo também, que dá para você visitar, dos figurinos utilizados nas óperas, nas peças de teatro que eles já apresentaram. E aqui do lado nós temos uma fazenda, né, de Salto Grande, Americana, que é uma fazenda do período colonial que também é preservada. Em nível municipal, no município de São Paulo, nós temos o CONPRESP, que é Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Ele também tem essa função de tombamento de bens móveis e imóveis, né, de preservação também, né. E uma curiosidade que
Em 1935, Mário de Andrade, o escritor de Macunaíma, foi o fundador do Departamento de Cultura do município de São Paulo, hoje Secretaria Municipal de Cultura, onde está que ele criou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que hoje é o IFAM, mas ele criou aqui em São Paulo primeiro a Secretaria Municipal de Cultura, que abriga o Compresp, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de tombamentos aqui na capital. Ali, ó, na Zona Sul, tem a cratera da Colônia. A história dessa cratera é que, segundo o cientista, ali teria caído um meteoro e criou uma cratera enorme, um buraco mesmo, né? Você vai chegando, você sobe na borda da cratera e depois tem um bairro lá dentro, né? E tem esse manancial de água aí que é preservado. Aqui um posto de gasolina na Avenida da Aclimação. Notem que é uma arquitetura bem diferente, né, do que é posto de gasolina hoje. E ele é preservado como um estilo de arquitetura aí do século XX. A garagem americana, que fica ali no centro da cidade, é uma garagem só de automóveis. Ela representa o desenvolvimento tecnológico de São Paulo, né, com muitos carros e uma garagem vertical, né. E aqui o centro de São Paulo, a Catedral da Sé com o Marco Zero. O Marco Zero, para quem não sabe, é o marco inicial de São Paulo. Toda a quilometragem parte daqui. Então, por exemplo, de São Paulo a Goiânia tem 970 quilômetros. Significa que daqui, do Marco Zero de São Paulo, que é esse ponto, até o Marco Zero de Goiânia, que é lá na Praça Cívica, tem 970 quilômetros, tá bom? Então é o Marco Zero, né? Aqui vamos ver então o que é patrimônio cultural material, né? O patrimônio cultural material, ele pode ser inscrito em 4 livros do TOMP, ou seja, ele é classificado segundo esses critérios, ou seja, arqueológico, paisagístico e etnográfico seria um, o histórico seria outro, o de belas artes, que são todas as artes, teatro, dança, música, artes plásticas, cinema, fotografia, é outro, e as artes aplicadas, né? Ou seja, quando você aplica a arte, por exemplo, um edifício, um prédio, né? Aí você tem as artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítio arqueológico, paisagístico, ou seja, eles são imóveis, não dá para você tirar de lá, né? E os bens móveis, ou seja, coisas que você pode transportar daqui para lá, como é o caso, por exemplo, de uma tela, um quadro, livros, né? Arquivos, etc. Aqui nós temos os exemplos, né, de patrimônios culturais materiais, que podem ser vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte, utensílios, né? A dica aqui é que é uma coisa material, ela é tangível, você pode pegar, transportar daqui para lá, são objetos tridimensionais, né? E você pode transportá-los. Alguns não, né? Por exemplo, praça não, mas é físico, sabe? Matéria, você pode tocar. Aqui o patrimônio imaterial. O imaterial, às vezes, é mais complicado a gente entender um pouquinho a natureza desse patrimônio, porque muitas vezes ele envolve objetos, coisas, pessoas que são materiais, mas sua essência é imaterial. É o caso das artes, né? Uma música, ela tem um tempo de acontecer. Quando acaba a música, acabou de tocar, acabou a música, acabou ali o patrimônio, né? A gente leva a saudade da música. Então, ó, são os afazeres, objetos, instrumentos, né? As artes efêmeras, como a gente diz, o teatro, a dança, a capoeira, né? E ele tem uma característica que geralmente ele é transmitido de geração para geração. Alguém aprendeu a fazer com alguém da família. A mãe ensinou para a filha, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e por aí vai. Aqui exemplos, né, que podem ser as danças, as músicas, a literatura, a linguagem, a culinária, rituais, festas, feiras, lendas, o modo de ser das pessoas, né, atitudes. Aqui a foto é da capoeira, que é um bem cultural brasileiro tombado. A capoeira é uma luta barra dança, de origem afrodescendente, né, e ela tem um tempo de acontecer. Se chama jogar capoeira, quando os jogadores, né, os capoeiristas estão ali lutando. Bom, o patrimônio material é formado por práticas que são referência para os grupos sociais que formam a sociedade brasileira. Para se tornar patrimônio cultural material protegido pelo IFAM, é necessário que o bem seja registrado, né, não sendo o tombamento a sua forma legal de proteção.
Existem outras formas também, né? É o caso, por exemplo, de comidas típicas brasileiras que outros países tentaram roubar da gente. Aí entrou em ação uma lei, né, de preservação do nosso patrimônio. E aí a Receita não pôde sair do país, tá bom? E existem 4 livros de registros no IFAM que mostram a natureza desses patrimônios culturais e materiais. Vamos ver? Aqui, por exemplo, ó, o livro de registro dos saberes. Então, são conhecimentos passados de geração para geração, como é o caso, por exemplo, da confecção da viola de coxo, que é essa imagem aqui que a gente está vendo. A viola de coxo é um instrumento tradicional do Mato Grosso. Ele é feito artesanalmente com esse tipo de madeira, né? Faz o recorte tipo um violino. E antigamente, na origem dela, as cordas, né, da viola de coxo era feita de tripa de macaco. Hoje em dia não, eles usam cordas de violino, viola, violão, né? Porque para preservar os macaquinhos, né? Não precisa matar o macaquinho para fazer a corda para um instrumento mais, né? Mas a viola de coxo é um saber, é um conhecimento que que alguém criou, né, foi desenvolvendo e passou de geração para geração. Assim como as baianas do acarajé, o modo artesanal de fazer o queijo de Minas, né, o ofício dos mestres de capoeira, é um modo de fazer. Então ele é imaterial, está inscrito no livro de registro dos saberes. Existe o livro de registro das celebrações, que são as festas pagãs, né, que não são ligadas à religião, e as festas sacras, que são ligadas a alguma religião, principalmente a católica, que tem várias. Aqui é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma festa pagã. Ela acontece em vários estados do Brasil, principalmente no Maranhão, no Amazonas, em Florianópolis, que tem um Bumba Meu Boi de mamão, né? E é uma festa, um folguedo que acontece principalmente na festa junina, em homenagem a São João. Aqui nós temos o livro de registro das formas de expressão, ou seja, envolve a dança, a música, a arte cênica, jogos, entre outras coisas, né? A gente está vendo o samba de roda do Recôncavo Baiano, que é um pouco diferente do samba de roda carioca, por exemplo, né? E são todos considerados bens culturais e materiais. O livro de registro dos lugares, ou seja, são feiras, né? São santuários, praças, né? Um exemplo aqui, Cachoeira do Iaueretê, a Feira de Campina Grande, a Feira de Caruaru. Aqui em São Paulo nós temos aquela feira tradicional ali no bairro da Liberdade, né? A Feirinha da Liberdade também pode ser considerado um patrimônio cultural, né? Aqui a gente está vendo a Feira de Caruaru, é uma feira permanente que fica no Pernambuco, né? Muito famosa, diz que tudo que você quiser você encontra nessa feira de Caruaru. Bom, eu vou passar rapidinho por isso aqui, porque são exemplos de patrimônios culturais mundiais, né? Tá vendo? Olinda. Aqui os bonecões de Olinda, olha aí. Aqui igreja, né? E aqui, finalmente, então, a atividade que vocês vão ter que fazer, né? A atividade é basicamente criar um PowerPoint, pode ser um PDF também. Alguns alunos entraram em contato comigo, pediram para mandar um PDF, está valendo, né? Você pode fazer no Word, depois mandar imprimir em PDF, ou fazer no PowerPoint também, imprimir em PDF, tá? Praticamente você vai selecionar aí uns 5 exemplos de patrimônios culturais mundiais que estão aqui no Brasil. Ou seja, eles são do Brasil, mas foram tombados pela Unesco, né? O prazo é até o dia 8/5. Coloca o nome do patrimônio, né? Por exemplo, Cristo Redentor, né? Onde localiza. Se quiser, coloca um pouquinho da história dele. Não coloca muito texto no PowerPoint, não precisa, né? Pouco texto. E aí você manda para mim por e-mail, wiltonamorim@gmail.com. Lembrando que o Wilton é com N de navio, Amorim com M de Maria. Se quiser entrar em contato comigo, usa meu WhatsApp. O telefone é 99563 2628, tá bom? E então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para mostrar do PowerPoint. E agora eu quero mostrar para vocês 2 vídeos para encerrar o nosso assunto, né? Um vídeo sobre a Unesco
Vamos ver primeiro os patrimônios mundiais aí da Unesco, né? Como é que a Unesco vê essa coisa dos patrimônios culturais. Existem mais de 1000 sítios do Patrimônio Mundial da Unesco em todo o mundo. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura foi fundada em 1945. Com sede em Paris, tem como objetivo promover a colaboração em educação, ciência e cultura, contribuindo para a paz e a segurança. A Unesco classifica os lugares mais bonitos do mundo de acordo com a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972. Hoje, ela promove a cooperação internacional entre os 163 estados que aderiram à Convenção para preservar e proteger o patrimônio cultural e natural. Desastres naturais, poluição, caça ilegal, urbanização, desenvolvimento descontrolado do turismo, conflitos e guerras podem ameaçar esses lugares. Dezenas já entraram na lista de patrimônio mundial em perigo. As sociedades humanas expressam suas identidades através da linguagem, música, tradições orais e habilidades artesanais passadas de geração para geração. Com muitas dessas práticas ameaçadas de desaparecer completamente, em 2003, a Unesco adotou uma convenção para proteger o patrimônio cultural imaterial, com mais de 300 elementos. A lista tem o objetivo de proteger a diversidade cultural e inclui 34 tradições sob ameaça de extinção. É isso aí. Estão sob a ameaça de extinção, então temos mais que proteger, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo da Unesco e agora eu vou mostrar para vocês um vídeo já com patrimônios culturais mundiais que estão aqui no Brasil. Fiquem atentos porque vocês podem fazer a pesquisa aí e utilizar desses patrimônios que vão aparecer aqui para vocês agora, certo? Diamantina, na cidade do ciclo do ouro, Minas Gerais, aqui Goiás, minha terra, uma cidade pequenininha, né, chegamos, aqui São Cristóvão, Egito, paisagem aqui o Cais do Valongo, é um sítio arqueológico no meio da cidade do Rio de Janeiro. E é isso aí, pessoal. Mostrei algumas dessas para vocês, né? Espero que tenham gostado da aula. Eu marquei um prazo de entrega ali até o dia 8, né? Porque na semana que vem eu já lanço outro conteúdo para vocês e eu estou trabalhando. Espero que tenham gostado da aula. Espero também que tenham gostado de utilizar o PowerPoint, né?
Vou incrementar um pouquinho mais e lembrando que a avaliação, geralmente eu faço autoavaliação. Vamos deixar rolar mais um pouco esse negócio de quarentena, vamos ver, né? E aí, se for o caso, eu tiver que fechar nota, essas coisas, aí eu faço para vocês um instrumento de autoavaliação e mando, tá bom? Um beijão para todos, fiquem bem, se cuidem, lavem bem as mãos, lavem bem com álcool gel também, né? E olha só, vocês viram aqui que eu consegui reproduzir mais ou menos, né, nossa sala de aula, uma projeção como eu gosto de fazer em sala de aula. Espero vê-los brevemente. Muita saudade, fiquem bem, um beijo do professor.